Olá, tudo bem? Chega mais, estamos começando mais um episódio do Enredo Cultural e hoje nós vamos falar sobre apropriação cultural em uma feira afro-brasileira. Também acompanhamos mais uma edição do Fav Fashion, um desfile que levou para a passarela elementos da arquitetura e da arte goiana. E esse musical aí é uma adaptação do Fantasma da Ópera produzido em Goiânia e já a gente mostra para você. Bora lá? Moda é cultura e alunos da Faculdade de Artes Visuais da UFG levaram para a passarela elementos culturais em mais uma edição do Fav Fashion. Lorena, moda é cultura? Certamente, moda está no cerne da cultura, porque a moda reverbera o que é a cultura no corpo. Então, em qualquer época, em qualquer tempo, a gente consegue localizar a cultura pela moda. Como é colocar uma instituição como tema e como isso aparece nesses elementos que vão passar aqui pela passarela? Bom, a Faculdade de Artes ela tem uma iconografia que é muito marcante, especialmente na arquitetura. Como o tema é artes, né, os meninos trouxeram referências a alguns artistas que já passaram pela universidade, a própria relação deles com o espaço, né, durante os 4 anos de curso, e muita gente também trabalhou a arquitetura, né, a especialidade do prédio onde é alocado o curso de design de moda. Amanda, o desenvolvimento de uma peça para um desfile, ele envolve o quê? Então, depende muito da sensibilidade, da subjetividade de cada designer que está criando essas peças. No meu caso, eu quis trazer justamente essa dualidade entre o urbano e o natural. No caso das minhas peças, as estampas que aparecem em cada peça, elas foram extraídas da vegetação, retirada mesmo das árvores e aplicada ao tecido. O tema, na verdade, são corpos performáticos. Então, além do desfile da própria plateia que interage, né, a gente colocou também uma banda que vai tocar ao vivo. Esse ano a gente trabalhou em parceria com o curso de Design de Ambientes, que foi que fez a parceria para a gente da cenografia. A gente trabalhou com o pessoal do design gráfico, que trabalhou a identidade gráfica, né, e logo do nosso evento. Os próprios alunos que também se voluntariam como monitores. Na história da música brasileira, existiu um movimento que começou na década de 1960 e até hoje existe em diferentes gêneros e estilos. O Rainer Souza, diz aí pra gente qual movimento é este? Olá, meu nome é Rainer Souza, eu sou professor de História pelo IFG, sou mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, sou autor do livro História da Música Popular Brasileira para Vestibulares e Enem, e hoje eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre canção de protesto. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente pode falar que a canção de protesto, de uma certa forma, sempre existiu na história da música popular, né? E quando a gente chega na década de 60, as pessoas passam a definir um determinado tipo de música enquanto canção de protesto. E isso não é por acaso, né? A gente está falando de um tempo marcado por conturbações políticas e por uma crise social e econômica muito profunda e que vai acabar fazendo com que esse comentário, esse engajamento dentro da canção popular ganhe uma força muito grande. Nas voltas do meu coração. Junto a isso, a gente vai ver que na década de 60, com o surgimento da TV, vem os festivais, que vão ser um novo canal de divulgação dessas canções e que onde eles vão utilizar desses festivais não só para divulgar, né, essas composições, né, para disputar o gosto do público, mas também para fazer ali então utilizar do palco enquanto um lugar de manifestação política.
A gente tem, para não dizer que falei das Flores, do Geraldo Vandré, como a mais importante das canções, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. A canção de protesto ela vai ter uma força muito grande dentro da cultura brasileira, porque esse hábito, né, essa opção em fazer um comentário político mais contundente, mais forte a respeito das nossas questões a partir da canção popular, vai acabar se preservando ao longo do tempo, né? Então você vai ter vários gêneros musicais onde a gente pode perceber a existência de uma canção de protesto. Esperar não é saber, quem sabe faz a hora. Quem nunca viu alguém relacionar, por exemplo, Legião Urbana como canção de protesto? Você tem uma ideia disso que eu estou falando. E que, inclusive, existe uma historiadora, que é a Santuza Cambraia Neves, que ela vai, inclusive, dizer que seria mais interessante não a gente falar de música de protesto enquanto gênero, mas pensar na canção crítica como um tipo de hábito, de prática cultural que vai atravessar a história da música popular ao longo do século XX. Hora de um rápido intervalo, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre apropriação cultural e cultura afro-brasileira. E ainda hoje nós vamos falar sobre espetáculo musical aqui no Enredo. Me espera que eu já estou voltando, hein? A UFG reuniu projetos de extensão de diferentes áreas para promover atividades nos pátios do campus. A ideia é movimentar esses espaços e preenchê-los de cidadania e cultura. Bem, eu me chamo Rusvênia, sou professora da UFG há 12 anos. Trabalho no Instituto de Estudos Socioambientais e hoje vou falar sobre o programa Topofilias. O Topofilias é um programa de extensão e os programas de extensão da UFG, eles compreendem projetos de extensão. Então tem um projeto da Faculdade de História, um projeto da Faculdade de Informação e Comunicação e um projeto da FAV, coordenado por 3 professores dessas unidades. E a intenção do programa é tentar fazer uma articulação dos espaços da UFG em torno de atividades nos pátios. Porque a gente foi percebendo que ao longo do tempo, alguns espaços deixaram de perder assim, a sua importância e perderam um pouco do sentido por qual eles foram projetados. E aí, nesse sentido, muitas coisas começaram a acontecer, como principalmente a questão do tráfico de drogas. E o nome Topofilias, ele é inspirado numa obra de um geógrafo, mas o significado desse nome, topos e filia, significa amor ao lugar. A UFG ela tem apoiado muito os projetos que a gente fez até agora. A gente começou na abertura do 2º semestre com Boca no Trombone, que foi um microfone aberto, onde os alunos pudessem falar sobre aquilo que eles estavam pensando. Depois do Boca no Trombone, a gente teve uma apresentação, lógico, de um grupo de sopros, né, que o nome Boca no Trombone tem uma questão metafórica, mas ela também tinha a ver com a atividade que a gente promoveu. A gente teve a atividade da organização da oficina de puffs, né, que foi uma demanda dos alunos que frequentam o pátio, então a gente fez uma oficina com material reciclável, com apoio do pessoal da FAV. Agora as rodas de conversa, o apoio aos centros acadêmicos, as atividades do DCE. A gente está aberto e a gente tem recebido chamados de pessoas que querem organizar atividades na universidade. Então a gente nasce como um programa que vem de um problema, mas a gente vai ganhando corpo à medida que a gente vai apoiando as atividades e cada vez mais recebendo pessoas que estão querendo somar a essa nossa proposta. Uma
feira reuniu artistas e empreendedores para discutir como os saberes afroculturais podem potencializar negros e indígenas aqui na região. Bia, como surgiu esse evento? Então, a ideia desse evento, primeiro, ela nasceu da preocupação que a gente vem tendo, né, essa problematização que a gente vem surgindo na questão de como está sendo evidenciado o lugar da cultura artesanal afro-brasileira no nosso espaço de vivência. Murilo, quais ações aconteceram durante o evento? Para além o evento é um evento de uma feira, mas para além da exposição de produtos, a gente também previu um circuito de palestras sobre patrimônio da cultura, sobre apropriação cultural e trazer esse tipo de empreendedorismo para esse trabalho informal, o trabalho artesanal, que se faz com as mãos, né? O que você tira dessas palestras e que vai ser interessante para o seu negócio? A gente viu também muito sobre a apropriação cultural, que é um assunto assim, que está bastante alto, né? Porque como a indústria, a grande indústria, apropria da nossa cultura, sendo que a gente que tem essa cultura, a gente não consegue vender essa cultura ou adquirir essa cultura. Uma coisa é você se identificar com algo e você usar porque você se sente pertencente àquilo, você se sente pertencente àquela cultura. Outra coisa é eu usar para banalizar a nega maluca do carnaval, a fantasia, digamos assim, né? Vamos abrir uma aspas aí, fantasia de índio. Então, o grande problema da apropriação cultural que nós estamos vendo, né, nos últimos tempos é a banalização da cultura do outro. O que você acha que ainda pode ser feito para que microempreendedoras como você tenham mais espaço e que se apropriem mais disso que, como você disse, é parte da sua história, né? Eu acho assim que a gente tem que parar de ser cômodo, a gente tem que ver novas possibilidades, ver que aquilo que a sua avó fazia, aquilo que remete felicidade para você, você pode usar isso ao seu favor também, né? Que tudo que é feito por mão preta, tudo que é trabalho de preto, ele traz muito de história. E por isso a gente quis fazer uma feira nesse sentido, né? Poderíamos fazer uma feira brasileira, mas queremos falar de preto, queremos falar dessa história, do história do trabalho preto, né? Que era escravizado e que hoje em dia é nosso patrimônio. Bora para mais um intervalo? Mas olha só, rapidinho eu volto para mostrar um espetáculo musical que foi produzido com alunos do IFG. E ainda, no Retrato Cultural, tem a história de um professor e grande pianista brasileiro. Não sai daí. Olá, eu sou Naim Marum, eu sou pianista e professor universitário na Universidade Estadual Paulista, em São Paulo. E eu toco piano desde os 5 anos de idade e a minha carreira está sempre relacionada com o piano. O primeiro contato foi com um tio meu, que era compositor. E eu lembro que ele me pegou do chão e me pôs no colo. Eu devia ter muito pouca idade, uns 3 anos. Na década de 80, né, que foi que eu fiz a minha opção profissional, era uma profissão ainda muito difícil aqui no Brasil, né? Ainda é, eu acho, hoje. Né? Tudo depende não só de talento, mas depende de muitas coisas, né? De sorte, de você gostar de estudar, de você gostar de trabalhar, de se concentrar, de saber se concentrar. A minha grande mestra foi uma pianista em São Paulo chamada Isabel Mourão, que foi uma grande intérprete também dessa primeira metade do século XX, vamos falar assim, né? E ela
eu tive uma sorte, né, que ela se dedicou quase que como uma mãe musical para mim. Eu ficava na casa dela o dia inteiro estudando. Então eu sentava, tocava, ela me mostrava o que eu tinha que fazer, aí eu ia almoçar com ela, voltava à tarde, estudava de novo com ela, depois ia ouvir música com ela. Toquei em tantos palcos lindos, assim, que, sabe, não posso falar um melhor que o outro, né? E eu acho que o palco, o dia de tocar é sempre muito especial, né? Tanto faz, assim, pode ser em qualquer lugar, um lugar mais simples, um lugar sofisticadíssimo, né? Sempre um grande prazer e é sempre um grande desafio, né? Você tá ali e se colocar, se doar para o público que está ali te ouvindo, querendo compartilhar com você as emoções e você com eles, né? Então é um momento muito mágico mesmo. Estudantes de música do IFG apresentaram um espetáculo que exigiu muito mais do que o canto. E olha, a mistura de teatro e música resultou em um belo espetáculo. O fantasma da ópera existiu. E não é produto de imaginação. Existiu. O que é um musical? Ele envolve o quê? O musical envolve uma parte cênica e cantada, né? Então, um trabalho de interpretação de ator e cantor ao mesmo tempo. Para contar uma história, né, com um enredo, e no nosso caso é o enredo do Fantasma da Ópera. Quais são os maiores desafios de se montar um musical, principalmente aqui em Goiás? Os desafios são inúmeros, a começar por espaço físico de ensaio, né? Incentivo, apoio às iniciativas mesmo, porque a gente precisa trabalhar muito, são muitos ensaios, são muitas horas dedicadas à produção do musical. Existe uma diferença entre uma ópera, entre uma cantata, por exemplo, e um musical como esse que vocês apresentam? Sim, do ponto de vista da ópera, a gente tem umas diferenças vocais mesmo, né, de modo de cantar com relação ao musical, né? Então tem uma coisa um pouco mais de impostação, mais exigente do ponto de vista da impostação vocal. O musical, ele conversa mais com o teatro nesse sentido de fala, de texto teatral, né? Não só tudo cantado como normalmente as óperas são feitas. E as cantatas não são encenadas, né? Que tipo de habilidade que você precisou desenvolver além do canto? Envolve tanta coisa. Envolve um domínio da arte do teatro muito grande. O próprio nome, como é teatro musical, não é? O teatro acaba vindo antes do próprio canto. É muito diferente cantar em um musical, porque não é só a voz que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com postura, em como isso vai ficar, como isso vai ser visto pela plateia, pelo público, como eles vão reagir com isso. Você tem que se doar muito mais do que quando você canta. Até o tipo de respiração que eu tenho que desenvolver acaba sendo um pouco diferente, como eu tenho que me movimentar. Às vezes, numa cena um pouco mais agitada, uma cena de dança, eu tenho que cantar me movimentando muito. Aqui nós temos uma adaptação do Fantasma da Ópera. Como foi feita essa adaptação e quanto tempo demorou para que o espetáculo ficasse pronto? A adaptação foi pensada justamente nos alunos, para que a gente conseguisse reduzir a história a um tempo de apresentação que fosse viável, né? O tempo de montagem nosso para os alunos que estão no elenco principal é de aproximadamente 8 meses e para os alunos que estão cantando no coro são 4 meses de preparação. Este episódio fica por aqui, mas no site e nas redes sociais da TV UFG você encontra muito mais. Que tal dar uma conferida, mandar o seu recado, críticas ou sugestões? Vai lá e semana que vem a gente se encontra novamente por aqui.
Tchau, tchau.